dia de hoje. Pronto. Muito bem, então 24 de agosto de 2021, estamos reiniciando aqui o nosso trabalho sobre a Luzia Homem, o minicurso, né? Luzia Homem, múltiplas versões. Temos aqui o cordel, temos aqui, né, a semiótica, né? Temos a lexicologia, temos vários aspectos, né? O mito, né? Então, vários aspectos. Então, eu passo aqui para a nossa coordenadora, né, do nosso encontro, Ana Márcia. É com você, Ana Márcia. Muito obrigada pela apresentação, professor. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Nós estamos aqui discutindo, trocando conhecimentos. Eu tenho uma grande responsabilidade hoje aqui, porque eu vou falar sobre Luzia Homem com o grande estudioso da obra de Domingos Olímpio, então eu me sinto até lisonjeada. Por favor, professor, me corrija por algo que eu fale, enfim, pode estar aberta a palavra, tá certo, gente? Mas, assim, na verdade, professor, se eu quer colocar a apresentação, eu coloco. Certo. De antemão, eu queria, né, socializar com vocês que eu sou mestranda da UFC do PPG Letras, Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada, sou orientanda do professor Leite Júnior, então, assim, é uma grande honra esse evento, estarmos falando sobre Luzia, que, na verdade, acaba sendo o meu objeto de pesquisa, porém, a minha pesquisa, ela concentra, principalmente, nas adaptações literárias em cordel de Luzia Homem, tá certo, gente? Então, o que eu vou apresentar hoje aqui, né? Nós vamos conversar. É justamente um trabalho que foi publicado, eu fiz em parceria com o professor Leite Júnior, ele é autor, eu coautora desse capítulo do livro que o professor Estélio comentou ontem, é o livro O Desfolhar dos Folhetos, certo? E tenho que passar aqui, né? Pronto. Tem que passar aqui os slides, né, professor? É melhor eu apresentar, né? O senhor passa? Ai, que chique. Posso continuar? Tudo bem, então, Ana Márcia? Pode passar. Tá. Pronto, esse livro o professor Estélio comentou ontem, comentou a questão do que se fala hoje sobre cordel, sobre literatura de cordel. Então, é um convite para vocês, que vocês tenham acesso, que busquem fazer a leitura desse livro, certo? O nosso capítulo, né, o nosso trabalho é Luzia Homem, Considerações Semióticas, e eu vou tentar, fez um breve recorte, na verdade, das considerações em geral que foram feitas nele, eu escolhi alguns tópicos para abordar aqui hoje, tá certo? Próximo. Então, nós vamos aí pensar, né, abordar pelos pressupostos da semiótica discursiva, certo? Que é nosso embasamento teórico para trabalhar as adaptações literárias. Então, Greimas, ele diz que unidades discursivas de dimensões diferentes podem ser reconhecidas como semanticamente equivalentes. E é justamente esse ponto que entra a adaptação do romance para a literatura de cordel, porque ele atribui o processo de elasticidade à expansão ou à condensação discursiva. E no nosso caso, que é adaptação literária em cordel, nós fazemos aí a condensação, existe uma redução do texto original. Até porque o gênero cordel ele é bem sucinto, ele tem todo um arcabouço aí de características, né, que são muito próprias do gênero. E além de Greimas, né, da semiótica, a gente vai buscar também um pouquinho a questão do estudo dos gêneros do discurso, da questão de Bakhtin também, porque Bakhtin afirma que é possível, sim, fazer essa transposição interdiscursiva do gênero romance para o cordel, que não é uma prática nova, bastante já utilizada no decorrer dos séculos, desde que existe cordel, na verdade. E ele diz que para se manter
que seja realizada essa prática da transposição interdiscursiva, é necessário considerar 3 elementos principais, que consistem em conteúdo temático, construção composicional e estilo. Então, a partir desses elementos, nós podemos sim fazer essa mudança de gênero, essa transposição discursiva, tá certo? Então, Bakhtin também nos dá esse suporte, né, esse aporte teórico. Eu trouxe aqui uma breve apresentação de Luzia, quer dizer, a Luzia, Domingos escreve no início do século XX, ele lança o livro e ele traz aí alguns elementos aí que são constituintes, né, do próprio enredo, que é a questão do regionalismo, a questão da seca, esse fenômeno, a denúncia político-social e as ambiguidades aí que surgem em torno da personagem principal, da personagem Luzia Homem, tá certo? Então, diante desses elementos se desenvolve o enredo, tá ok? Particularmente, esse fragmento, esse trecho, eu peço licença para ler, eu considero ele bastante significativo. Mais à frente nós vamos aí verificar, comparar. Então, capítulo 2 de Domingos Olímpio, página 16. Passou por mim uma mulher extraordinária, carregando uma parede na cabeça. Era Luzia, conduzindo para a obra, arrumada sobre uma tábua, 50 tijolos. Viram-não outros levar, firme, sobre a cabeça, uma enorme jarra d'água, que valia 3 potes, de peso calculado para a força normal de um homem robusto. Em plena florescência de mocidade e saúde, a extraordinária mulher, que tanto impressionara o francês Paul, encobria os músculos de aço sob as formas esbeltas e graciosas das morenas moças do sertão. Pouco expansiva, sempre em tímido recato, vivia só, afastada dos grupos de consortes de infortúnio e quase não conversava com as companheiras de trabalho, cumprindo com inalterável calma a sua tarefa diária, que excedia a vulgar, para fazer jus à dobrada ração. Então, essa é uma das caracterizações de Luzia que eu considero, eu particularmente gosto muito, porque Domingos traz como era Luzia, diferente, atípica, tinha todo algo que a tornava diferente das demais, seja pela força, seja pela muito tranquila, muito recatada. Então, a gente começa a delinear como seria essa personagem, e esse extraordinário nos toca por algo diferente, que mais à frente também nós vamos aí entender na comparação. Pronto, então nós chegamos aqui nas adaptações. Basicamente, a minha análise, ela consiste ainda, né, o processo de pesquisa ainda está em andamento, e eu estudo 2 adaptações literárias de Luzia Homem. A primeira foi feita por Arievaldo, essa que eu vos apresento agora, e a segunda do professor Estélio, que esteve aqui ontem presente no nosso minicurso. Logo na capa, eu tive acesso à segunda edição, não é a primeira edição de Arievaldo Viana. Romance de Luzia Homem, ele traz aí o título e faz alusão tanto para os leitores dos romances Luzia, que percebem, né, que se trata de uma adaptação, como também para os admiradores da literatura de cordel, que percebem que existe aí uma história com feitos históricos e teor moralizante, porque o romance, né, de literatura, ele traz esse conteúdo temático muito trabalhado. Falou em romance, a gente percebe esse estilo, essa composição, ok? E, particularmente, eu gosto muito dessas 2 estrofes, que eu vou agora pedir licença para ler. Cerca de 77. Estranho e terrível mal. O século é 19 e o cenário é Sobral. Sob um sol causticante, vemos uma retirante lá no morro do curral. O seu talhe é esbelto e o rosto muito bonito. Possui o braço mais forte nesse cenário maldito. Canseiras não a consomem, lhe chamam Luzia Homem, pelo seu jeito esquisito. As 2 primeiras estrofes, elas
trazem todo um percurso temático figurativo, que é muito característico do texto em cordel, que ele apresenta, né, o cordelista nos apresenta aspectos relacionados, né, figuras relacionadas a tempo, espaço e atores do enunciado. Ele, o Arievaldo, tem essa particularidade. Logo na primeira estrofe, ele já nos apresenta, vemos uma retirante lá no Morro do Curral. Quer dizer, e a segunda estrofe ele já detalha como é Luzia, toda a caracterização e até mesmo essa diferenciação que ela sofria pelo seu jeito esquisito. Pronto, aqui a estrofe 7, eu selecionei algumas, e nessa estrofe 7, agora vamos falar da heroína Luzia. Em um casebre afastado, com a sua mãe vivia. Dona Zefinha doente, tinha uma asma inclemente, que aos poucos lhe consumia. E é perceptível, ele continua descrevendo a personagem, né, a Luzia. Ele, o enunciador, assume duas vozes, às vezes enunciador, às vezes enunciatário, ele se assemelha aos enunciatários, ao público leitor, porque agora vamos falar, utiliza a primeira pessoa do plural. Então, ele faz toda essa intermediação, essa alternância, e é muito próprio também da literatura de cordel, é algo característico. O cordelista, ele se aproxima do público, ele tenta se aproximar, estabelecer esse tom coloquial, essa conversa, e Arievaldo faz essa chamada. Ademais, a esse fator, a gente também percebe aí o adjetivo heroína. Então, a gente tem indícios aí, uma alusão de que ela vai realizar algo diferenciado, e existe a alusão ao mito da inocência perseguida. Por esse heroína já se deduz que ela vai fazer todo um trabalho glorificante, glorioso ao final. Tá certo? E aí a gente tem a ilustração da Luzia também. Isso mesmo, professor. Pronto. Aqui a estrofe 9. Na sua lida diária, batalhava pelo pão, mas por ser forte e arredia, sofria discriminação. Cercada por inimigos, somente seus 2 amigos ainda lhe davam atenção. E aí a gente tem essa questão muito forte, que é a sanção popular negativa. A Luzia, tanto em Domingos, é muito perceptível esse julgamento negativo sobre Luzia. Ela não é bem vista pelas mulheres, ela é diferente, né? Ela tem essa força física, e isso é muito visível também nessa contação, na adaptação em literatura de cordel. Quer dizer, aí o enunciador, ele nos remete aos 2 amigos principais, que são Raulino e Alexandre, que estão ali do lado dela, que apoiam, que a conhecem muito bem. Professor, só pode passar, por favor. Pronto. Estrofe 10, nós temos, lá no Morro do Curral, tinha um soldado metido. Era um tal de Crapiúna, sujeito vil e encherido, que sempre a perseguia, se aproximou de Luzia, visando tirar partido. E aí ele faz a apresentação do antissujeito, né, Crapiúna, o personagem aí que assedia Luzia, e você já percebe pelo teor metido, os adjetivos, sujeito vil, enxerido, essa personificação do mal, ele acaba aqui sendo a personificação da figura do mal, desse antissujeito, que vai tentar seduzir Luzia. E também é uma alusão ao mito da maldade castigada, que o professor Tavares pesquisou na sua obra, O Mito na Literatura de Cordel. Tá certo, pessoal? Professor, por favor. Pronto, a próxima estrofe vendo então que Alexandre era de fato um rival, o soldado Crapiúna pensava em fazer-lhe mal.
Mas Alexandre Direito aumentava seu conceito na cidade de Sobral. Olha aí as isotopias, né? Ele remete novamente ao espaço. E é interessante, o Arievaldo, ele coloca aqui, muito bem, na mesma estrofe, ele delineia a figura do bem, os valores, né? Que aí eu coloco honestidade versus desonestidade. Por quê? Porque ele desenha muito bem quem é o Crapiúna e quem é Alexandre. Então, um é desonesto, o outro é honesto. E eles estão juntos na mesma estrofe, na mesma caracterização. O soldado Crapiúna visivelmente planeja prejudicar Alexandre. E a gente tem as isotopias aí relacionadas ao espaço. Pronto, a próxima estrofe. Pois quando se retirou da casa de sua amada, encontrou no armazém uma multidão formada. E acusando de ladrão, não adiantou então a inocência protestada. É bem perceptível que o Arievaldo ele coloca essa questão, e ainda que Alexandre fosse honesto, tivesse ascendido socialmente, porque era responsável pelo armazém, que é a questão dos suprimentos, a distribuição da comida, né, para os retirantes, ele ainda é acusado. E coloco o título Reduplicação Semântica. Por quê? Porque o professor Tavares ele diz que os valores veiculados pela literatura de cordel fazem jus à classe dominante. Então, Crapiúna, o poder de palavra, né, era soldado e estava representando o Estado. Então, o poder de Crapiúna era maior que de Alexandre. Então, ainda que Alexandre era inocente, mesmo assim, ele acaba preso. E a sanção popular negativa, automaticamente, todos começam a julgar Alexandre como culpado. Assim que chega, já é tido como culpado, como errado. Ok? Eu coloquei essa outra estrofe, a 23. Se o leitor não conhece o tal responso falado, vou transcrevê-lo na íntegra, para ficar inteirado. É uma antiga oração, bem popular no sertão, naquele tempo passado. E é uma marca intertextual que Arievaldo agrega em seu cordel, ele acrescenta o responso. Domingos Olímpio faz também, cita no romance o responso, e Arievaldo traz esse responso para o texto em cordel. Ok? Ele apresenta uma marca intertextual, dialogismo, né? Está ali também fazendo parte do cordel. E ele também se mostra aqui, né? Vou transcrevê-lo na íntegra, essa aproximação com o enunciatário, ele se aproxima, né? Ele também é ao mesmo tempo enunciador e enunciatário, ele está ali participando dessa contação, ok? Responso de Santo Antônio, exato. Aqui nós temos a estrofe 28. Pois ela viu Crapiúna um baú desenterrar, e de dentro dessa arca, grande quantia tirar. Separou ele uma nota, e reuniu-se a patota para beber e jogar. Essa estrofe mostra quando Terezinha, amiga de Luzia, desmascara o Alexandre como culpado. Ele é o real ladrão do armazém. Então, a gente tem muito claro, né, pela perspectiva da semiótica, o ser versus o parecer, a aparência versus a essência. Quer dizer, até então, quem tinha roubado era Alexandre, que estava preso, mas Terezinha verifica que descobre o verdadeiro culpado, o verdadeiro quem realmente armou para prender Alexandre. Então, essa questão do ser versus o parecer é muito forte, essa dicotomia, que nos remete aí ao quadrado semiótico. Inovações autorais. Eu considero essa estrofe do Arievaldo uma das mais inovadoras em relação ao texto de partida. Defendendo sua honra, Luzia ainda lutou. Com suas unhas no olho, de Crapiúna arrancou, e tombou morta em seguida, a sua amada sem vida,
pobre Alexandre encontrou. Então, a gente percebe, a última estrofe do cordel, ele contém apenas 33 estrofes, por conta, a Evaldo produziu esse cordel para participar do 5º Prêmio de Literatura Domingos Olímpio, organizado pela Prefeitura de Sobral, em 2002, e ele disse, não, eu tive que fazer somente 33 estrofes, porque fazia parte do regulamento do edital, à época eu conversei com ele. Então, a gente percebe que ele faz uma inovação no quesito aí do texto de partida. E, na verdade, no romance original, quem encontra Luzia morta é Raulino, seu amigo Raulino que a acompanha, mas no cordel, Arievaldo acaba que mudando e coloca Alexandre para encontrar Luzia sem vida, tá ok? E aí nós passamos para a adaptação de Estélio, professor Estélio Torquato, Luzia Homem, adaptada em cordel da obra de Domingos Olímpio, que é do ano passado, que ele publicou, como ele explicou ontem para nós. Também, nas primeiras estrofes, é muito perceptível essa questão dos aspectos temático-figurativos, as isotopias. Então, sob os raios causticantes de um sol cruel fatal, numerosos retirantes, num esforço colossal, construíam ofegantes, onde açougue havia antes, a cadeia de Sobral. Então, ele faz essa contextualização, ele apresenta, e ele remete ao espaço, ele remete aos atores do enunciado, que no caso aí são os retirantes, ele não particulariza, ainda não nos apresenta Luzia, mas à frente ele vai fazer isso. Uma seca sem igual assolava a região, tangendo para o local a faminta multidão. O governo estadual, para mísera horda tal, oferece água e pão. Estrofe 2, que eu coloquei essa parte da reduplicação semântica. Mais uma vez, nós temos aí quem é detentor, quem são os detentores do poder nessa época, né? Aí aparece a figura do Estado como detentora de poder, de poderio, que vai ali, de certa forma, dar essa assistência a esse povo, né? Aos retirantes. Enfim, a reduplicação semântica. Os valores da classe dominante são reduplicados na literatura de cordel, tá certo? Estrofe 7. Cabe dizer nessa altura que entre os obreiros tais havia uma jovem pura, bela e forte demais, da qual a musculatura, sendo tão rija, tão dura, semelhava a de um rapaz. E a caracterização de Luzia, que era totalmente diferente das outras moças daquela época. E aí a gente já tem uma alusão ao mito da inocência perseguida. Ela é diferente, ela tem um diferencial que mais à frente vai ser provado. Estrofe 8. 50 tijolos traz, na cabeça de uma vez, como atestou, aliás, um tal Paul, doutor francês, que nos disse ainda mais que ninguém era capaz de fazer o que ela fez. E a gente tem essa fidelidade muito grande que o professor Estélio estabelece com o romance de partida, né, com a obra de partida, que o Paul, francês, Paul, ele realmente atesta que Luzia era diferente, era extraordinária. Então, ele traz essa afirmação aí para a adaptação. Isso eu considero espetacular. Estrofe 20. Luzia, estando à tardinha, banhando-se na lagoa, viu que dela se avizinha, de Teresa, a pessoa. Para a lagoa também vinha, pois na quintura daninha, banhar-se era uma boa. E a gente percebe aí 2 elementos muito característicos, que tanto é essa questão da mescla entre linguagem culta e coloquial, que o professor Estélio comentou ontem, essa alternância desse linguajar popular, também a linguagem culta, mais rebuscada, além de esse episódio do banho na lagoa não aparecer na primeira adaptação de Arievaldo. Então, o professor inova, traz esse elemento para o cordel, para a sua adaptação.
estrofe 16. Um outro rapaz havia, Alexandre, eu já lhe digo, que bem a moça queria, sendo esse amor antigo. Este, porém, escondia o que por ela sentia, guardando tudo consigo. Então, a gente tem o aspecto enunciativo, né? O enunciador, ele também se aproxima do enunciatário. Esse eu já lhe digo, eu já lhe conto. Narra em primeira pessoa, essa alternância da primeira com a terceira singular. Estrofe 79. Mas o mal-estar termina quando Alexandre a visita. A lágrima pequenina na face da moça aflita é prova, então, cristalina de que uma frágil menina sob a mulher habita. E a gente percebe que a sanção negativa que existia sobre Luzia, sobre a sua feminilidade colocada à prova durante todo o enredo, toda a narrativa, ela aparece aí que Luzia era uma mulher feminina, tinha sentimentos, gostava de Alexandre. Então, a gente percebe muito essa parte do ser versus o parecer. Mais uma vez, essa dicotomia da essência, da aparência, que Luzia tinha sentimentos, sofria, embora ela não demonstrasse visivelmente para todos, somente para seus íntimos, né? Amigos íntimos. As principais dicotomias aí que são abordadas ao longo de todas as adaptações, tanto do romance, como também das adaptações, é muito perceptível a vida versus a morte, essa dicotomia muito forte. A vida pela sobrevivência, pela dignidade, pelo senso de existência versus a morte, que a seca representa a morte. Como a gente pode lembrar, retomar as primeiras estrofes da caracterização do contexto, e a gente percebe muito isso. E a cultura versus natureza, esses elementos, né? A cultura, a honra, a dignidade, a justiça, versus a desonra, a injustiça, eles são muito bem representados. Eles estão ali duelando durante todo essa narração, esses elementos narrativos, ok? E as reflexões finais, né? Eu coloco aqui uma passagem do nosso capítulo, de que realmente existe entre as adaptações, as duas adaptações, elas não deixam em nada a desejar a obra original, elas mantêm os principais elementos aí condutores do enredo e são um convite, né? Não ficam de nenhuma forma, estão em pé de igualdade para a divulgação da nossa literatura, nosso patrimônio nacional, tá certo? Eu agradeço aí a atenção, professor, por favor. Perguntas? Então, muito bem, estamos... É isso, né? Estamos aí, então, esse estudo, é um estudo comparativo, né? Temos aqui os elogios, tá? Aparecendo aqui no nosso chat. A Geórgia já se encontra, muito bem, boa noite. Não é isso? Então, gente, temos aí, né, uma abordagem semiótico-discursiva, certo? E que permite, né, dar uma metodologia para se fazer um confronto, né, entre as propostas, né? O cordel, evidentemente, é a forma mais compacta, né? Então, o que a Ana Márcia faz é um estudo da elasticidade do discurso, observando exatamente, a Vanice até mostrou aqui, que existem cortes, né? Existem formas mais densas, né? A economia, obviamente, de elementos figurativos, tá? Mas o elemento temático, né, permanece, né, em suas linhas gerais, e a categorização não se perdeu, né? É como ela mostrou, cultura e natureza, vida e morte, né? Essas polaridades que são digamos, a matriz, né, construtora de todo o percurso gerativo do sentido, né? Aí vai se mantendo, né? E é uma pesquisa que está em desenvolvimento, gente, né?
E eu penso que o Estélio promete uma segunda versão, né? Quem sabe, né? Amplia-se o corpus, né? E se tenta fazer uma ampliação. Bom, aqui também temos os parabéns que estão sendo dados, tá certo? Dá para estudar, a Ana Paula, estudar muita história, né? Com essa adaptação, com certeza, né? Dá para se fazer esse confronto. O cordel permite, né? Esse acesso. Gostei da palavra democracia, não é? Ele democratiza a cultura, certo? Não é isso? E temos aqui um fato interessante, que aqui eu até peguei, que a Maria Santos, né? É filha de cordelista, gente, né? Aí eu não vou perder essa oportunidade de ela dizer um alô. E Maria Santos, como é que é ser filha de cordelista? O que é que você conta? Você está aí? Estou sim, professor. Vou só botar aqui o fone de ouvido. Certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Você é de onde, Maria? De onde? Eu sou de Amontada, Icaraizinho de Amontada. Pronto, então estamos aqui no Ceará, no nosso litoral. Isso, estamos aqui no Ceará. Beleza. E seu pai é cordelista? Isso, meu pai é cordelista, é repentista, é cantador. Então a gente nascemos, a gente lá em casa nascemos nesse meio. Nós fomos alfabetizados lendo os romances, né? A galera aqui do interior chama os romances. E isso sempre foi muito bom. Eu sempre tive muita afinidade com cordel, sempre gostei muito de cordel. Inclusive, quando eu fazia o ensino médio, a professora pediu um trabalho do livro de Iracema, e eu fiz um cordel, e aí todo mundo ficou achando que tinha sido meu pai que tinha feito, porque meu pai é cordelista, então eu também tenho afinidade assim para me fazer também. E eu sempre gostei, foi uma coisa que eu sempre gostei. Né? Faz parte da minha cultura. Apaixonada por... Puxou essa habilidade, né, do pai. Muito bom, muito bom. Olha, enfim, né? Quase que tem uma cantoria agora aqui, viu, gente? Né? Não é? É uma maravilha, né? Pois olha, nossos cumprimentos, né? Aí ficamos na curiosidade, né? Assim, alguns títulos, né? Qual é, assim, alguns trabalhos, se você tiver depois, nós estamos até, né? Ainda temos mais 2 dias, né? Você quiser compartilhar alguma coisa, lembrar assim, qual é um cordel, qual é o título, qual é a história que ele escreveu, qual é a característica, né? Você pode até nos mostrar aqui, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Pois muito bom, foi uma grande satisfação aqui, né? Viu, gente? Muito rica a participação, então nós temos aqui, pelo que eu vejo, né? Várias manifestações, né, da nossa cultura, do interesse, né, de leituras, né? Isso é muito bom, isso nos agrada imensamente, né? Então, reforça, né, o sentido aqui desse nosso minicurso, né? E mostra, gente, que a universidade não pode ficar fora da cultura geral do nosso povo, né? Essas diferenças, hierarquias e fronteiras e tal, isso é uma grande besteira, certo? Nós, quando abrimos o livro, né, de um cordelista, quando escutamos a cantoria, nós estamos diante de uma grande tradição, né, gente, que tem séculos, né? Isso remonta à nossa Idade Média, à nossa formação. Então, a gente tem muito que aprender com a literatura popular. Essa que é a grande questão. E por falar em literatura popular, não é? Temos aqui várias assim, manifestações aqui no chat, né? Eu peço que ainda não deu um alô no chat, sempre, né, dê um oi para marcar a sua presença, tá bem? E aparece aqui, olha aqui, ela está dizendo, a Rebeca, né, que fez uma pesquisa com cordel e foi um sufoco. Infelizmente, temos perdido grandes cordelistas, olha aí, não é? Então, temos, né, mas é importante pesquisar, né, insistir, não é isso? Levar para a sala de aula. A Vanessa está falando aqui sobre o uso, né, do cordel na sala de aula. Com certeza, as novas gerações devem ter esse acesso. Por exemplo, a turma que faz o rap, né, tem que lembrar que essa forma é muito parecida, né, tem elementos, né, típicos da nossa cultura popular. Eu sei que tem relação
com os norte-americanos e tal, mas não tenha dúvida, viu? O sistema lembra a produção que tanto, né, tem origem africana, árabe, né, europeia e tudo mais se mistura, né? E cai como uma luva aqui na juventude, né? Então, repentistas, né, o pessoal do coco, né, que toca no pandeiro, tudo isso, gente, né, tem uma forte correlação, não é? Muito bom. Então, pronto, Maria Santos está dizendo que está lá no YouTube, né? Tá certo? E com certeza, né? É muita coisa boa. Vamos então agora, tá, para o segundo momento, gente, né? Aqui, que é a apresentação da Geórgia, né? Ela vai assim mostrar como é que ela está organizando também uma pesquisa, não é? E ela busca assim esse ramo do fantástico, tá? Que é muito importante, né? E ainda tem uma observação aqui da Solange, cultura popular é importante, já trabalhei com as turmas com cordel. Olha, então nós temos a presença do magistério, Cristina, que é o pedagoga, né? Não é isso? Muito bom, gente, né? Então ficamos muito felizes. Eu vou copiar e vou guardar aqui a memória, viu? Aqui do nosso bate-papo, tá bom? Então vamos aí, Geórgia, né? Então, agora é com você, tá certo? Então vamos aqui para o segundo tempo da nossa, né, da nossa peleja aqui, né? Agradabilíssima, né? Muito bom. Vamos em frente. Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas. Queria só parabenizar a Ana Márcia. Queria muito ter visto a apresentação, mas na vida de professor, cheguei agora em casa e corri para cá. Então, mas tenho certeza que foi incrível. Deixa eu só colocar aqui para espelhar. Como o professor falou, eu estou desenvolvendo... Só um pouquinho mais alto, só um pouquinho mais alto. Aumentar o fone. Eu ia pegar meu fone, mas até o fone descarregou, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu só aumentar aqui. Tá melhor? Melhorou sim, melhorou. Ótimo. Qualquer coisa só avisar que eu ajusto aqui. Primeiramente, né, só ratificando o que o professor falou, estou muito feliz de trabalhar o cordel. Foi muito engraçado como isso chegou a mim, né? Agradeço, inclusive, ao professor Leite pela sugestão, porque eu já vinha trabalhando essa questão do fantástico, dos contos de fadas, puxando para a vertente dos estudos de gênero e do feminismo. Mas, para mim, ainda estava faltando algo. Eu queria trazer algo do Nordeste, algo da literatura mais regional, assim, da mulher nordestina. E aí foi nesse contexto que o professor Leite meio que abriu meus olhos, digamos assim, para essa questão de trabalhar o cordel, né? O cordel nos contos de fadas, tanto que conversei também com o professor Estélio, que justamente porque ele tem adaptações do cordel e contos de fadas, como eu tenho aqui, vou até mostrar depois melhor para vocês, já li algumas. E, assim, muito interessante para mim juntar a questão do fantástico, dos contos de fadas, dentro da literatura, especialmente nordestina com cordel, e a questão da mulher, do feminismo, da força da mulher. Então, assim, ainda é uma análise bem introdutória, mas espero que tenha uma valia, tenha enriqueça de alguma forma os estudos de vocês, assim como o meu tem enriquecido. Então, aqui eu vou falar um pouco da relação dos contos de fadas e da literatura de cordel, e depois iniciar um pouquinho dessa vertente dentro do estudo do gênero, dentro da literatura crítica feminista, né? Então, primeiro eu começo com essa indagação, afinal, o que é que tem a ver a literatura de cordel com os contos de fadas, né? Porque eles têm várias semelhanças que, quando eu comecei a pesquisar, estudar melhor, eu percebi quanto eles têm pontos em comum. Então, eu tenho achado isso bem interessante. Eu vou tentar mostrar um pouco disso para vocês hoje. Primeiramente, eu coloquei aqui essa citação do Barroso. Primeiro, sobre a questão do cordel, né? Entender um pouquinho do contexto do cordel, do conto de fadas, e depois da ligação entre eles. Então, penso que o hábito de decorar histórias dos cantos de trabalho, as cantigas de embalar e toda sorte de narrativas orais trazidas pelos colonizadores vão sedimentando na cultura brasileira o costume de cantar e contar histórias, de guardar na memória os acontecimentos da vida cotidiana. Assim, pouco a pouco foi se desenvolvendo junto ao homem brasileiro, mais especificamente na região Nordeste, onde se deu início da colonização. Uma poesia oral com características muito peculiares. Então, assim, já tem um ponto inicial que o cordel, assim como os contos de fadas, tem origem na literatura de cunho oral.
E é muito interessante ver como uma literatura que começou de uma forma mais popular ganhou força, né, e tem ganhado força, porque muitas vezes, para ser considerada uma literatura cânone, vem essa questão de ser uma literatura de elite, né? E muitas vezes, por conta disso, a literatura mais popular, passada na oralidade, passada dos antepassados, ela acaba sendo marginalizada. Mas a gente se aprofundando, entendendo melhor os contos de fadas e o cordel, nós percebemos que ambos, com essa origem oral, eles ganharam força e têm uma grande influência e uma grande importância cultural. Então, acho isso bem interessante entre essas duas literaturas. Aqui eu coloquei um pouco sobre a origem do cordel, mas todo mundo aqui já é bem expert, então vou tentar não ser redundante, né, em relação a isso. Justamente por vir da oralidade, o cordel tem esse início com o trovadorismo, né, com as cantigas, um gênero oral, que aí ele foi passado depois para o papel, né, por isso o nome cordel, eram pendurados em cordas, né, era uma literatura de fácil acesso, e aí o que ajudou a popularizar. E aí, no Brasil, o cordel chegou por meio da literatura europeia, né, por meio de Portugal, só que apesar de seguir essa estrutura do cordel europeu, do cordel português, aqui no Brasil o cordel ganhou características muito peculiares, ele ganhou mais força, principalmente porque inicialmente ele se propagou no Nordeste e no Norte, e aí começou a retratar coisas típicas dessa cultura, né, como a questão de personagens do folclore e também personagens típicos das histórias do interior do Nordeste. Então, apesar de ter essa estrutura inicial, o cordel foi ganhando características muito peculiares, muito típicas, né? Então, é uma literatura de cunho popular, como eu já falei aqui, ela é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente no interior nordestino. E aí, a partir do interior nordestino, o cordel ganhou o Brasil, né? Tanto que hoje nós podemos ver aqui pessoas de várias regiões, isso é bem legal. E o cordel, algo que eu acho bem interessante, ele começou nesse sentido de retratar características da cultura nordestina, do norte, mas ele depois passou a trazer também aspectos bem críticos, né? Então, a literatura que ela tem um fator sociocultural, ela tem um fator crítico, muitas vezes durante a migração das pessoas do Nordeste para o Sudeste, essa literatura ganhou mais força lá, e questões que os próprios nordestinos passavam, principalmente no interior, inclusive de xenofobia, também eram retratadas no cordel. Então, o cordel, além de ter uma forte importância literária, como bom movimento literário, ele tem uma força social, uma força crítica mesmo. Então, isso é bem interessante. Por ser uma literatura regional e oral, o cordel foi muitas vezes marginalizado. Então, ao invés de baixar a poeira, digamos assim, ele usou isso como ser uma forma de luta, e eu acho isso incrível na literatura de cordel. Então, essa desvalorização ela começou a ser revertida, claro que ainda é um processo, né? É muito difícil isso ser trabalhado, nós vemos nas escolas que nem sempre tem a valorização que merece, mas o cordel, assim como sua origem, é uma literatura bem forte, que vem lutando contra tudo isso para se manter, né? Tanto que se mantém de uma forma difícil na luta, mas se mantém. Então, acho isso bem, bem legal da história do cordel. Aqui, né, o Cascudo, ele fala justamente, o fato é que, apesar de sua grande tradição no Brasil, de modo geral, a literatura de cordel, por indicar o saber do povo, foi excluída tanto dos livros didáticos como das cátedras acadêmicas, e compreendida por essas instituições atreladas ao pensamento oficial e aos valores dominantes. A escola e a universidade como algo menor em relação à alta literatura canônica e erudita produzida pela elite. Então, o cordel é uma literatura popular, ele está representando diversas etnias, diversas culturas, e isso não era muito bem aceito, né? Porque uma sociedade muito eurocêntrica, que só valorizava a literatura considerada de elite, e o cordel é uma literatura mais popular, não usava, como eu posso dizer, as palavras difíceis, digamos assim, a literatura que o povo entendia, e muitas vezes quem estava no poder não queria que o povo tivesse acesso à arte, à cultura, né, ao senso crítico. Então, o cordel ele veio contrariar tudo isso, ele veio mostrar que sim, o conhecimento regional, o conhecimento do povo tem poder.
não é só aquela literatura tida como a erudita que é digna de atenção, digamos assim. Então, eu acho perfeito esse comentário a respeito da literatura de cordel. Então, a imigração dos nordestinos para as demais regiões, como eu já falei, e também e com essa nova geração de cordelistas, vê essa nova geração e uma nova era para o cordel, porque ele passou a ganhar mais impacto, trazendo essa criticidade. E aí vem algo bem legal, que é o cordel como uma ferramenta crítica e social, que, inclusive, hoje, sem querer adiantar, mas já adiantando um pouquinho, essa crítica social, além de ser voltada para essas questões que eu já falei, vem se voltando para a questão da mulher, porque era muito raro ter uma cordelista, né, ter uma mulher como cordelista. E hoje, isso já vem se modificando, né? Como até foi comentado ontem pelos professores, as mulheres têm adquirido um local, um espaço maior no cordel, elas têm sido mais respeitadas, tanto que eu venho pesquisando mulheres que vêm publicando suas obras no cordel, e é algo bem raro, então é bem interessante ver a mulher ganhar força na literatura, ainda mais na literatura popular, né? Então, essa questão crítica e social do cordel agora também vem passando pelo feminino. E aí vem, mas o que é que isso tem a ver com os contos de fada, né? Como é que isso está interligado? Os contos de fadas, como eu já falei, também tem essa questão da literatura oral, né? Que veio de tradição oral. Inclusive, a origem dos contos de fadas, eles começaram... não era essa historinha fofa, né? Como a Disney pega hoje, transforma numa história bem fofa, com um final feliz. Os contos de fadas originais não eram assim. Eles eram bem pesados, na verdade. Não eram feitos para crianças. Eles tinham, assim, umas coisas bem punks. E era uma forma... Os camponeses se reuniam e era uma forma deles se refugiarem, acharem uma forma de se distrair dos problemas, como a fome e a peste. Então, os contos de fadas, ele veio como uma forma de válvula de escape, de fugir de um período bem difícil. Mas, justamente por ser um período difícil, era uma literatura mais dark, que trazia esse lado sombrio do que a própria sociedade vivia. Até porque, ao contrário do que muitos pensam, os contos de fadas não surgiram como uma literatura infantilizada, eles surgiram como uma literatura adulta. E depois que houve modificações para esses contos de fadas que a gente conhece hoje. Então, assim, os contos de fadas chegaram até nós por meio dos contos populares, né? Tradição oral. E são variações. Os contos de fadas que nós temos hoje são variações dos originais, que eram bem macabros. Eles possuem raízes celtas, então, bem antigos, né? E essa tradição oral foi se popularizando, ganhando força, ganhando impacto, né? Mas ela se edificou realmente como forma da literatura infantil, né? A gente tem aí o Charles Perrault, os irmãos Grimm e o Anderson, né, que são os principais percussores dos contos de fadas. Então, primeiro veio os livros do Conto da Mãe Gansa, né, que inicia a literatura infanto-juvenil, porque justamente, segundo inclusive a psicologia, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Então, não existia algo voltado para o público infanto-juvenil. Não existe essa literatura voltada para as crianças, justamente por conta delas não serem vistas com esse cuidado que a gente tem hoje. Eram adultos em miniaturas, faziam as mesmas tarefas dos adultos, por isso que não tinha esse cuidado. Mas depois, com a mudança no cenário, que as crianças passaram a ganhar essa importância, a psicologia começou a pesquisar, não, olha, tem diferença sim, as crianças têm um pensamento diferente, elas estão em formação, então nós precisamos mudar o tratamento, não pode tratar a criança igual a adulto. E aí, com isso, né, toda a sociedade foi influenciada, inclusive a literatura. E aí a gente tem o marco dos contos da Mãe Gansa, um dos primeiros marcos na literatura infanto-juvenil. Então, aqui a primeira coletânea de contos infantis surgiu no século XVII, na França, organizada pelo poeta e advogado Perrault, né, que iniciou tudo isso. Mas aí tem aqueles relatos, né, não tem uma coisa específica, de que eles surgiram já bem antes, da Idade Média, com oralidade, mas aqui é quando eles começaram a ganhar esse formato, né, que a gente conhece melhor hoje. E ele começou com essa questão de reconstruir infantilizando, que inclusive os irmãos Grimm, né, são os grandes famosos, porque um dos contos mais famosos hoje foram feitas essas releituras infantilizadas por eles, né.
Os contos de fadas em suas versões suavizadas e expurgadas de violência e erotismo, para vocês verem a diferença, né? O conto de fadas visto como algo bem infantilizado hoje, vieram de histórias que tinham um cunho violento e erótico. Então, assim, eu acho isso muito interessante. Se vocês tiverem como ler as histórias originais, tem podcasts também que contam. Então, assim, é incrível você ver a diferença. É impressionante. Então, surgiu a partir do momento que Charles Perrault publicou em 1697, um dia desse, né? O livro Contos da Mãe Gansa, como já foi visto aqui, composto de 8 histórias recolhidas da memória popular. Bela Adormecida, No Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou a Gata Borralheira, né? Como a gente conhece aqui, Henrique do Topete e o Pequeno Pau Galegá, que já são menos conhecidos, né? Os primeiros, que tem, inclusive, a Disney transformou nas famosas princesas, né? Que tem um grande impacto, inclusive porque a Disney também pegou esses contos infantilizados, e aí vieram todas as animações. Então, para mim, isso foi uma forma de propagar e edificar ainda mais os contos de fadas no imaginário. Tanto que hoje não só crianças, mas adultos como eu são fascinados pelos contos de fadas. Né? Acho que essa formação que a gente teve na infância e tal, não só de ler, mas ver os filmes, fez com que isso se tornasse ainda mais enraizado na sociedade. Então, vamos ver o que mais, né? Segundo Coelho, a literatura infantil nasceu com Charles Perrault, mas somente no século XVIII, com os irmãos Grimm, é que elas foram definitivamente constituídas. Tanto que quando a gente fala em contos de fadas, a gente procura livros para comprar sobre os contos de fadas, a maioria são que as versões justamente dos irmãos Grimm, né? Esse acaba sendo o foco. Justamente porque eles que meio que fizeram ganhar mais fama e tal, então por isso que eles são considerados, tem toda essa relevância para a literatura infantil juvenil, para os contos de fadas. Essa infantilização das narrativas tradicionais resultou nos atuais contos de fada, consolidados e consagrados pelos irmãos Grimm por intermédio do livro Contos dos Grimm, que é um livro que até hoje vocês encontram nas mais variadas versões, justamente por esse impacto. E aí, um pouco da contextualização histórica, né, gente? A literatura e a história estão muito interligadas. A literatura, ela reflete diversas mudanças no contexto. E eu acho interessante porque ela reflete, mas ela também é uma agente. Então, ela vai refletir essas mudanças, mas ela também é uma agente, né? Tanto que hoje, com releituras, por exemplo, dos contos de fadas, são várias releituras feministas, justamente para essa nova geração já crescer num novo contexto, que a princesa não é aquela submissa que fica esperando um príncipe salvar. Então, hoje, a gente já tem uma nova releitura, tanto na literatura como no cinema, mudando o papel da mulher nos contos de fadas, mantém a essência, né? Só que os arquétipos, eles já sofrem umas modificações, né? Então, é bem interessante a gente observar isso na literatura, no cinema, em tudo. E é massa, porque os contos de fadas se mantêm na cultura popular, se mantêm no imaginário, mas agora eles estão sofrendo modificações para se adequar melhor aos novos valores. Então, ao mesmo tempo, isso é um reflexo, mas também é uma ferramenta. Então, acho isso incrível. Então, aqui, marcos históricos como o Iluminismo e a Revolução Industrial colaboraram nas mudanças sofridas nos contos de fadas, mostrando a sua importância sociocultural, né? Porque aí começaram as indagações, as reflexões, e isso foi refletido na literatura. A literatura foi usada e é como uma ferramenta. E aí vem o Christopher Anderson, né, que é responsável por vários clássicos, como A Pequena Sereia. E o diferencial dele é porque ele não só fez releituras, ele realmente criou histórias, né? Porque os irmãos Grimm, em geral, eles pegaram as histórias já existentes, de origem celta, e eles modificaram, infantilizaram. Mas, assim, não é uma coisa autoral. Já o Anderson, não. Ele realmente criou essas histórias voltadas para o universo infanto-juvenil. E muitas delas não tem, já tem um finalzinho até mais puxando para o realismo, sabe? Foge um pouco desse lado romântico do final feliz. Tanto que a Pequena Sereia, né, a história dele, não tem esse finalzinho fofo que a Disney deu, não. Apesar de ser uma história infantilizada, o final ele ficou mais puxando para o realismo mesmo. Então, ele foi a primeira voz autenticamente romântica a contar histórias para crianças e a sugerir os padrões de comportamento a serem adotados pela nova sociedade que se organizava. Na ternura que ele demonstra em suas histórias pelos pequenos desvalidos, encontramos a generosidade humanista e o espírito de caridade próprio do romantismo.
E assim, isso no começo, mas depois as histórias dele também começam a iniciar ao lado do realismo. Então é bem legal, de acordo com o conto dele que você lê, você percebe isso. E os contos de fadas, eles foram construídos nessa infantilização como uma forma de educar, né? Educar a sociedade, educar as crianças. Se você for bonzinho, fizer tudo direitinho, você pode sofrer, mas uma hora tenha seu final feliz. Então, os contos de fadas, eles não surgiram só como uma literatura passiva, também como forma de educar as crianças, de trazer valores morais, né? E por isso que até hoje eles têm esse impacto, e por isso também que esses valores vêm se modificando nas histórias, porque eles têm esse valor moralizante. Então, tem que estar de acordo com o que a sociedade quer passar. Nessa sociedade, nesse período, né, tinha uma sociedade mais ainda patriarcal, maior submissão. Então, as princesas traziam valores de bem, mas elas não eram, assim, mulheres empoderadas, guerreiras. Elas tinham, principalmente as princesas originais, tinham um papel mais submisso. E é interessante notar que a primeira princesa, assim, né, falando por meio da literatura, que já ganhou uma maior atitude, ganhou mais, como é que eu posso dizer, uma dualidade, uma complexidade maior, começou com a Bela, né, da Bela e a Fera, que foi escrito por uma mulher, diferente dos outros contos de fadas, que foram releituras, né, criadas por homens. Então, assim, claro que não era como hoje, mas a Bela já deu primeiros sinais, né, de uma personagem mais feminista, digamos assim, né? É bem interessante ver isso. Então, a função moralizante existencialista dos contos de fadas, até hoje ela existe, só que se adequando a esse novo contexto, mas isso é um dos motivos que ela ganhou tanto poder, e inclusive um dos motivos dos arquétipos, né? Porque os arquétipos, eles foram criados como uma forma de refletir a sociedade, refletir padrões, refletir valores. Então, vocês perceberam, a maioria das histórias dos contos de fadas, eles seguem essa linha de a princesa, a heroína, que é gentil, é tranquila, a personagem má da vilã, que muitas vezes é uma mulher também, só que é uma mulher com poderes, né? E o príncipe, o herói que vai salvar. Então, os contos de fadas, eles têm muito esses arquétipos presentes. Então, os arquétipos como formadores de valores sociais, justamente isso. E aí vem uma questão muito interessante, o confronto maniqueísta do bem e do mal. Esse confronto maniqueísta é uma característica muito latente nos contos de fadas e no cordel. Então, é outro ponto muito convergente entre ambos, porque o cordel também surgiu com uma função moralizante. Então, no cordel, inclusive mesmo nas versões puxando mais para os personagens nordestinos, a gente tem isso também. A gente tem um herói que sofre demais, Ave Maria, a história toda sofrendo, é humilhado, né? Normalmente é um herói que ele tem um pouco de anti-herói também, que ele não pode ficar com o seu par romântico porque ele é pobre, ela é rico, as famílias são inimigas, algo assim, né? Seguindo esses arquétipos presentes nos cordéis mais antigos, enfim. E aí, tinha essa questão do herói sofrer, mas não desistir, lutar, e no final ele ter uma recompensa, que é bem também o que acontece nos contos de fadas. O herói, a heroína sofre, mas não desiste, mantém seu caráter, e no final tem uma recompensa. Então, aqui a gente... E os personagens bem e mal, eles nas versões mais clássicas, são bem óbvios. Não tem aquela dualidade, né? Ou o personagem é 100% bom, ele é 100% ruim. Hoje, né, que essa complexidade vem mudando, e eles vêm adquirindo um caráter com maior dualidade, mas as histórias mais tradicionais, seguindo esses arquétipos, elas têm esse confronto maniqueísta bem óbvio mesmo, aquela coisa do tudo bem contra o mal, e é uma característica bem comum entre os dois, justamente porque eles têm essas origens na literatura medieval. Então, a literatura medieval, de formas diferentes, influenciou ambos. Então, foi bem, bem legal descobrir isso. Segundo Strauss, a literatura de cordel é formada por histórias míticas, né? Vem aqui a questão do mito, né? Que também vai aparecer no cordel e nos contos de fadas. Não vou me alongar nisso, porque senão eu falo demais e aí não vai dar certo. Mas também vem essa questão do mito, influenciando os arquétipos do cordel e dos contos de fada. Então, eles satisfazem as principais necessidades humanas, assim como pode ser visto de forma bem similar nos contos de Fármos. Pois, como afirma a Colaçante, os contos de fadas mantêm sua vitalidade intacta através do tempo, porque
porque falam da alma e do comportamento humano. Isso é algo que eu vejo muito no cordel também. Eu acho que é por isso que até hoje tem tanto impacto, gera identificação com a gente. E por isso que ambos também têm sofrido mudanças por todo o contexto atual. Porque são literaturas que eu acredito que são feitas para gerar essa identificação. Então, elas acabam só não perdendo sua essência, mas sofrendo modificações para se adequar mais à nossa sociedade hoje, né, aos novos valores. Então, podemos comparar o caráter de ambos em usar um mítico para se conectar com o humano e toda a sua complexidade, seja em sentimentos, ideologias, comportamentos e necessidades, usando a ficção para retratar a realidade muitas vezes camuflada, que é isso que a arte e a literatura faz de mais incrível, na minha humilde opinião. E aí vem, hoje, como é que acontece isso entre o cordel e os contos de fadas, né? A adequação aos novos modelos socioculturais com as releituras dos contos de fadas e com a presença da mulher no cordel. Então, os contos de fadas, a gente tem tido mais autoras femininas criando novas versões, tanto versões estrangeiras como brasileiras. As personagens, né, principalmente as princesas, elas têm ocupado um novo patamar, tem tido mais local de fala, tem ganhado uma complexidade, inclusive a versão da Pequena Sereia, tinha muita a personagem da bruxa poderosa como a vilã. E eu já vi algumas versões que a vilã, no caso o vilão, não é a bruxa, não é a mulher, é um homem que serve um arquétipo, um modelo machista. Então, achei bem interessante esse livro que eu li, com essa nova, deu uma misturada aí nos arquétipos estruturais, né, nos modelos estruturais. Eu achei bem legal. E o cordel também, o cordel, como os contos de fadas originais, né, mais tradicionais, tinha uma presença mais machista por causa de ser de origem da sociedade patriarcal. Então, querendo ou não, não tinha como não refletir certos valores da sociedade. Mas hoje, com todo o avanço, com as mulheres na literatura de cordel, as personagens também têm ganhado uma releitura, uma nova complexidade. Tanto as personagens dentro da ficção, como as mulheres escritoras. Então, tem esses dois lados. A mulher ganhando mais poder como escritora e as personagens, né? Até porque também, quando uma mulher vai escrever uma personagem feminina, tem coisas que só uma escritora feminina vai entender, né? Então, isso é bem legal de se ver atualmente. Então, ambos vêm se adequando a novos modelos socioculturais, visto que tanto a literatura de cordel como nos contos de fadas há valores arcaicos e patriarcais, né? Ressonância dessa época e dos valores que foram consolidados. E hoje, né, vem a ver essa nova presença do feminino, né? Um novo papel da mulher, uma quebra de estereótipos, uma quebra nos arquétipos, né? E uma releitura, né? Uma releitura desses arquétipos, uma releitura do papel da mulher. E é nisso que eu quero focar. Juntar essa importância da literatura com essa importância do social, né? Então, ambos os gêneros têm encontrado novas formas de manter-se atuais e presentes na nova conjuntura social, servindo, inclusive, de ferramenta para lutas de gênero. Então, como eu falei, a literatura não é só passiva, ela é uma ferramenta de luta. E, assim, ensinar os valores sem perder a magnitude, né? Sem perder a raiz do cordel, como dos contos de fadas, né? Mantendo sua importância histórica e literária, mas somando. Então, está ganhando ainda mais, porque mantém o que tem de bom e traz novas coisas ainda melhores, que são imprescindíveis para o corpo sociocultural. E é isso que eu quero trabalhar, eu estou muito animada. E aqui eu coloquei só umas fotozinhas, né, dos cordéis contos de fadas do professor Estélio, a Bela e a Fera, a Cinderela. Eu tenho já alguns aqui, da Pequena Sereia, da Rapunzel, do Aladim, da Bela e a Fera, enfim, muito legal ver como o professor também está fazendo essas releituras. E é isso, acho que eu me empolguei um pouco falando, mas espero que vocês tenham gostado, e é isso, eu estou muito empolgada com essa pesquisa. Muito bem, Jorge, muito interessante, né? Realmente porque é muita coisa, né? Muito conteúdo, né? Se a gente pensar bem, para poder e tal, e você realmente aí foi assim, né? Conseguiu dar conta, né? De um conteúdo bastante amplo, né? Mas ficou claro, e até temos aqui algumas perguntinhas que têm relação com isso, sobre, por exemplo, se existe um caráter mais assim progressista e tal, nessas literaturas, né, de origem, que a gente chama no contexto popular e tal. E o que eu disse aqui é que, em geral, é uma literatura que vai espelhar
né, as próprias características e os valores, né, em que essa forma discursiva, gente, é produzida, onde ela circula. Então, em geral, trata-se de literaturas conservadoras, tá? Conservadoras. E aí, onde está? Às vezes, o que nós observamos são exceções, né? Porque, claro, que em toda realidade conservadora temos suas contradições, óbvio, né? E elas ressaltam, né? E o que é interessante, a sua pesquisa aponta para isso, né? É que um dos pontos de fratura, né? E um dos pontos que vai, assim, desses que vem revelar as contradições, né? Desse modelo é justamente a representação do feminino, né? O feminino é o ponto, né? Assim, digamos, nervoso da coisa, né? Porque a gente sabe que ali em que se concentra muitas vezes uma carga maior de preconceito, né? Quer dizer, ali nós temos um estereótipo realmente bastante reiterado, né? Então, e aí nós temos visto também, claro, né, uma produção que vem revendo isso, como você falou, que vai espelhando uma nova concepção de sociedade, e isso passa necessariamente pela revisão, né, dessa percepção, né, digamos, do comportamento dito, né, como feminino, né? Isso vai mudando ao longo da história. Então, hoje vão aparecendo novas versões. Inclusive, apareceu aqui, né, a menção também aqui no bate-papo, né, em relação a um filme, acho que é Valente, né? Né? O filme Valente, né, que traz, né, por exemplo, essa revisão. Eu penso que a Luzia, né, ela vem assombrar esse modelo típico da mulher, aquela típica personagem dos romances do século XIX, do romantismo, né? Ela vem quebrar bastante aquele modelo, né? É aquela mulher colocada no ambiente interno da casa e tal. Não, ela vive no trabalho, né? À luz do sol. No entanto, interessante, veja, ela se mantém discreta, esquisita, como diz o livro, né, do Erevaldo. Quer dizer, ela é diferente, né? Então, temos aí uma literatura que fica sem saber o que eu faço com essa mulher agora, neste tempo e tal, né? Então, ela vem perturbar esses conceitos, né? Então, muito interessante, né? Então, muitas observações aqui, muitos registros, né? Às vezes de trabalhos aqui acadêmicos, tá certo? Temos os parabéns ao professor José Olímpio, né? Vem lhe dar os parabéns, tá? Assim, em relação ao assunto, né? A sua crítica, a sua forma, né, de exposição. Muito obrigado aqui ao professor, né? Temos aqui, então, muitas manifestações positivas, né? E se a gente olhar aqui, gente, inclusive, que tocam até as disciplinas, até as nossas, né? Aqui há um inconformismo em relação à carga horária que é dada para a literatura popular, que parece só 32 horas, né? Então, será que isso não mereceria, né, uma revisão e tal? Então, de fato, né? E o professor Stélio é quem tem sustentado, né, a literatura popular universo, que é uma disciplina opcional. Agora, é claro, né, gente, o opcional não quer dizer aquilo que se faz se você quer ou não. É uma das formas de diversificação curricular, tá certo? Então, não chega a ser exatamente uma desvalorização, mas, muitas vezes, uma colocação de um conjunto maior, né, de opções, assim, em termos, né, de componentes curriculares, tá? Então, mas é interessante, né? Enfim, aqui, pelo que eu vejo, é um público realmente apaixonado pelo assunto, né? E aí nós estamos aqui, não sei se temos algumas perguntas, né? Você detectou alguma coisa, Ana Márcia, nas perguntas? Aqui é a Solange falando do desenho Valente, Mulan, né? A Princesa e o Sapo, que, ao que parece, né, vão apontando para esse novo modelo, né? Feminino, tá? É interessante, né? E interessante como passa pelo fantástico, né? Pelo conto, portanto, né? Por essa tradição, né? Quer dizer, mudar a tradição é mudar o próprio conceito do conto de fadas, né? Não é isso?
Muito interessante aqui. Muito bom. Então, muitas observações, né? Interessante também a questão, a forma didática, né? E também a gente espera, sim, que nós vamos ter também a gravação, que dá a oportunidade, né? Até de passar para outras, né? Outras pessoas, ou então de uma revisão, se for o caso, né? De algumas passagens, né? Aqui das exposições, né? Não é isso? Mas nós vamos partindo aqui já para os momentos, né? Finais, tá certo? Não é isso? Pronto. Aqui os comentários, né? Muito bem, muito bem. Então, muitas... aqui a Mônica, essa reflexão sobre Conto de Fadas e Cordel, encontramos... Ela pergunta sobre a produção, né? A Mônica, né? Sobre essa... eu acho que vocês, se vocês quiserem... No caso do Geórgia, né? Alguma coisa do que você está lendo, assim... que possa dar o apoio, por exemplo, para a Mônica, que está interessada no assunto. O que você diz um pouquinho sobre as suas leituras, Geórgia? Para a Mônica. Se quiser, eu posso passar meu contato e informar com calma a biografia que eu tenho lido. Posso passar. Eu vou colocar aqui no chat meu número e eu passo direitinho com calma para ela. Com todo prazer. Então, pronto. Agradeço aí, né? Sim. A participação. Lembrando, nós temos ainda 2 dias, né? Temos os contatos que podem ser feitos. Como vocês vão receber, assim, o contato por e-mail, né? Também pode alguma assim, dúvida, não é? Ou, posterior, aí vocês, né, podem também repassar, né? Tá certo? Muito bem. Muito bom. Então, muitos elogios, parabéns, muito bom. Então, muito entusiasmo aqui no nosso, né, no nosso bate-papo aqui. Beleza? Mas aí estamos... pronto. Então, beleza. Valeu. Gente, então, estamos, né, aqui no encerramento. Eu só tenho a agradecer aqui a presença de vocês, né? Amanhã nós continuamos também com a semiótica. Amanhã eu vou tocar um pouquinho desse assunto. Por exemplo, muita coisa aqui sobre o Tavares que eu falei, eu vou amanhã voltar, certo? Para falar um pouco sobre essas questões míticas dentro, né, do cordel. É uma homenagem, porque o professor Tavares foi meu orientador e é um dos fundadores, gente, da semiótica no Brasil, tá? O professor Luiz Tavares Júnior, né? Pessoa muito querida, tá? E eu já deixo a minha homenagem amanhã para a gente, né, falar. Ele foi para Paraíba e tal, né? Nós não estamos com ele por aqui, mas, né? Enfim, devo muito a ele, né? E tenho muito orgulho de dar continuidade a essa experiência que ele realmente inaugurou. Bom, e aí eu deixo para as nossas organizadoras, né? Para darem as palavras finais, tá? E eu já vou, daqui a um pedacinho eu passo, né? Eu tiro o modo de gravação com vocês, tá? Encerramento. Bom, então, eu estou aqui felicíssima por essa participação maravilhosa, pelos conhecimentos trocados. Agradeço a todos os participantes, aos palestrantes, organizador, professor, Leite Júnior, enfim. Estou muito satisfeita por hoje. Tem mais, viu? Não acabou não, gente, por favor. Falei, Geórgia. Queria agradecer também pela participação de todos. É muito bom, toda do professor Leite, a Ana Márcia, a participação de vocês. Isso é muito bom. Estou muito empolgada assim, de estar participando do mundo acadêmico. E é muito legal saber que mesmo nós não podemos estar juntos ainda no presencial, mas que as pessoas arranjam um tempinho na semana, à noite, para estar aqui mesmo que de forma online. E é muito gratificante. Cheguei cansada do trabalho, mas isso aqui já ganhei meu dia. Fiquei muito feliz, agradeço a todos pela participação, pela empolgação. E é isso. Obrigada, gente. Gratidão. Muito bem. Vejo aqui também o nosso querido Kelsen, né? Aqui com a sua presença. Então, muito obrigado, Kelsen. Kelsen, ele foi ele que foi, assim, digamos, um dos... vou dizer assim, né? Se fosse uma obstetrícia, né? Foi quem colheu minha biografia do Domingos Olímpio, não foi, Gelson?
Então, ele é um dos responsáveis pelo trabalho magnífico, né, editorial, tá? Né, lá da Demócrito Rocha, né? Grande amigo, grande amigão, certo? Nós temos aí, desde os tempos daqueles sábados literários do Centro Acadêmico Patativa Laçaré. Isso é no século passado, isso é quase no tempo da gente. Se eu esticar mais, vai lá para o Imperador, viu? Eu falo Dom Pedro, viu? Exatamente. Olha, eu estou fascinado aqui com todas as apresentações. Desde ontem, aqui que a gente está tendo esse passeio, né, nesse universo do cordel, nunca é tarde, né? Mas no lugar da academia. E como é importante, parabéns, professor Zé Leite, né, o Estélio Torquato, por essa... E todas as pessoas pesquisadoras por estarem nos proporcionando esse momento fundamental. O cordel talvez seja, né, a maior expressão literária do nosso país. Precisa cada vez mais galgar o espaço, né, chegar no alto, né, do monte, para nos proporcionar a visão que só ele, o cordel, sabe dar sobre a amplitude da nossa cultura. Parabéns, e começa assim, com a verticalização, né, para semear essa pesquisa, esses trabalhos. Parabéns, eu estou aqui satisfeitíssimo, amigo. Viu? Parabéns. Olha, a todas. Eu posso considerar as palavras do nosso querido Kelsen, certo? Kelsen Bravos, como o fecho áureo, né, para, né, desligar. Não posso falar mais nada fora isso, né, que essas palavras já lacram com perfeição o nosso momento de hoje. Obrigadão, obrigado a todo mundo. Eu saio aqui do modo de gravação. E a foto? E a foto, né? Temos aqui... Vamos ver se quem tem mais habilidade. Eu vou tentar aqui aquela... Pronto, mais uma... Pronto, olha que eu consegui aqui alguma... Tirar aqui o bate-papo um pedacinho. Olha aí. Então, vamos aqui ao... Pronto. Atenção, gente. Pronto. Muito bem. Então, está registrado. Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar, né, junto com o certificado. Né? Gente, então, um grande abraço. Vou saindo aqui do modo de gravação. Desejando tudo de bom e convidando amanhã, né? Temos novamente, tá? O nosso encontro. Então, até amanhã. Grande abraço.